Olá, tudo bem com vocês, meus alunos? Aqui quem vos fala, né? A professora Ricieli Celestrini e vamos para a nossa aula da disciplina de métodos e técnicas de consultoria, né? A aula passada foi um pouco diferente, eu gravei um videozinho para vocês explicando como é que seria a atividade, né? Teve uma aluna que teve problema para postar, tá? Já já eu vou estar solucionando essa questão, tá bom, minha querida? E eu vou estar te respondendo como é que nós vamos fazer, tá? Então, gente, preste atenção nos prazos, tá? Que eu tô deixando um prazo bem estendido para vocês postarem as atividades e também na hora de postar, tá? Para não postar arquivo errado ou de forma, tá? E perder a atividade em si, tá bom? Eu falo isso porque na hora da prova, a prova vai ter a mesma dinâmica, por isso que eu já estou utilizando o sistema para vocês postarem o material, para que na hora da prova vocês já estejam habituados com aquele sistema, tá bom? Então tá. Gente, aula passada nós falamos sobre a consolidação, tá? Do profissional como consultor. Nós iniciamos esse processo de demonstrar como é que esse caminho para nos consolidar como consultores, tá? Na aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre o estilo de atuação. Como é que vocês vão atuar como consultores, né? Então, assim, o estilo da atuação, muitas vezes ela vai representar, gente, o tripé, tá? As pernas do tripé da vantagem competitiva que o consultor vai apresentar diante dos seus concorrentes, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? O estilo do consultor em si é o resultado, né, das suas características, né? Que características, professores? Características comportamentais, de habilidade, de conhecimento, tá? E também muito do que diz do seu comportamento ético frente ao do que das situações dentro das organizações e não só também na sua prestação de serviço, tá bom? Então, quando nós falamos de estilo de atuação do consultor, tá bom? Isso sim é um assunto muito de aspecto muito pessoal, tá? Vai depender muito, mas muito mesmo do momento, da maturidade, gente, desse consultor, tá bom? Então, assim, muitas vezes fica um pouco complexo estabelecer esse perfil ideal, tá? De atuação do consultor, tá bom? Então, assim, você que tem que se conhecer, tá? E para você estabelecer esse perfil de atuação, tá? Dentro do que você quer atuar como consultor, tá bom? Tá? Deixa eu ler um pouquinho. Vamos passar para o próximo, então. Como é que vai funcionar, né? Aqui tem algumas características, né? Como é que vai ser a amplitude, gente, da atuação de vocês como consultores, tá bom? Talvez a gente possa afirmar, tá? Que apenas alguns tipos de consultores, eles têm elevado conhecimento dentro dessas metodologias, tá? Que é de que, gente, conseguir realizar projetos mais longos de consultoria, tá bom? Porque, gente, esses projetos muitas vezes envolvem, né, interações com outros sistemas administrativos da empresa cliente, tá? E além também do foco, qual é o foco do consultor, tá bom? Qual é o foco de atuação do consultor? E é só possível, gente, fazer essas interações com metodologias administrativas muito bem estruturadas, tá? Então, assim, independentemente do período do projeto, tá? De consultoria,
o consultor ele deve apresentar um plano de atuação na empresa cliente, tá? E vai ter que identificar e separar os resultados esperados, tá? Porque nós vamos ter resultados de curto, de médio e de longo prazo, tá bom? Então, assim, tem que deixar muito explícito isso para a empresa cliente, tá bom? E outra coisa, gente, para que a empresa também, ao visualizar o trabalho que você está desempenhando nela, ela possa fazer essa avaliação mais adequada, tá? Dos seus trabalhos de consultoria. Então, quando você desenvolve projetos de consultoria de curta ou de longa duração, tá? Então, vocês têm que ficar atento a todos esses detalhes e separar esses 3 momentos que eu falei para vocês, o curto, o médio e o longo prazo, né? Para quê, gente? Para que eles possam estar perfeitamente interligados, que eles possam visualizar, gente, a efetiva contribuição, tá, dos resultados dentro desse momento específico, né, de maneira subsequente e de forma perfeitamente interativa para o gestor da organização, tá bom? Aqui na B, o segundo item, ele fala o seguinte: realizar trabalhos para todo e qualquer segmento de mercado ou se concentrar em um ou poucos setores, né? Tá. Gente, a concentração, ela sempre vai ser válida, né? Por quê, professora? Gente, nós temos que fornecer a essas empresas clientes informações, gente, de determinado setor, né? De que forma tem que ser essas informações? A gente tem que ser especialistas dentro dessas informações das quais nós prestamos. Não tem como nós sermos muito generalísticos, tá? Então, assim, as empresas de consultoria, ou você como consultor, você não é detentor de todas as informações, tá? De todos os setores disponíveis. Você é especialista, às vezes, em 1 ou 2 ou 3 setores no máximo, mas não de todo o sistema em si, tá bom? Então, assim, o problema em si é o que, gente? Estruturar todas essas informações para disponibilizá-las de forma coerente, tá? Para os empresários, porque essas informações que nós estamos coletando, que estamos passando, é para as nossas empresas clientes, tá? Então, assim, e se vocês também passarem informações não verídicas, né? Muitas vezes isso vai trazer problemas muito sérios para a organização, tá? Aqui na C ele fala assim, ó, realizar trabalhos em região específica ou em locais distantes, né? Então, isso aqui, gente, isso aí já é um pouco de situação pessoal, né? De cada consultor, né? Podendo ou não, isso também pode ou não afetar a qualidade dos serviços realizados às empresas clientes, tá bom? Porque o problema maior, muitas vezes, gente, é a perca de tempo quando você faz esse processo de locomoção, tá? Ah, não, vou lá visitar o cliente, né? Ah, o cliente é lá em Ji-Paraná, o outro é em Ariquemes, né? Em Ji-Paraná é uma situação, ir em Ariquemes é em outra situação, né? Tá? Então é o seguinte, gente, vocês têm que programar e fazer o quê? Um roteiro, uma rotina, né? De quem vocês vão visitar e de que forma vocês vão visitar eles, tá bom? Na D ele fala o seguinte: envolver-se com toda a empresa né, com apenas determinados níveis ou de áreas funcionais da empresa cliente, tá? Então, assim, gente, vai depender principalmente, tá? Do tipo do serviço realizado pelo consultor, tá? Ele tem que ter a visão do todo na organização, ok? Para facilitar o seu desenvolvimento do seu serviço com qualidade, mas ele tem que focar naquilo que ele está oferecendo de trabalho, que ele está oferecendo de serviço. Trabalhar
na residência, gente, ou em escritório específico, né? Nesse período de pandemia, nós estamos tendo essa experiência de um home office, né? Um pouquinho forçado, mas é para um bem muito maior, né? Então, assim, o autor fala o seguinte, né? Que muitas vezes essas decisões podem ser o quê, gente? Puramente pessoal, tá? Mas elas também têm o quê? Vantagens, tanto de se trabalhar em escritório quanto em residências, tá? Quando nós falamos das vantagens de se trabalhar em escritório, nós estamos falando que lá no escritório vai ter uma melhor estrutura, né, para apoio dos seus serviços, né? Vai ter uma maior troca de ideias entre outros setores técnicos, tá? Facilidade de atuação profissional entre seus colegas de trabalho e maior profissionalismo, né? Evitando alguns problemas familiares, né? Alguém passando, alguém conversando, interagindo enquanto você está trabalhando, tá? E se for, professora, para trabalhar em casa, né? Quais são as vantagens? Tem vantagem? Gente, tem vantagem sim. Por quê? Você ganha tempo, né? Evita aquele tempo que você perde, né? Do transporte, muitas vezes em cidades grandes, não é o nosso caso, questões de engarrafamento no trânsito, né? Engavetamento, não, professor, engarrafamento, tá? Despesas menores, né? Porque muitos de vocês não vão gastar não só com o deslocamento, mas o uniforme, né? Você vai utilizar ele de uma outra forma, tá? Maior autonomia no que você vai fazer dos seus trabalhos, né? Do que você vai atuar e melhor qualidade de vida. Por que eu falo que é melhor qualidade de vida? Porque você vai passar um período, né, um pouquinho a mais, né, com a sua família, tá bom? Então são variados os motivos, né, o que determina se você vai trabalhar em casa ou não, tá bom? Então, assim, muitas vezes você pode fazer essas reuniões por videoconferências, né? Tanto pelos vários aplicativos que existem, tá bom? Aqui nós temos as questões de empresas virtuais e as características de sua atuação, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Na empresa virtual, ela não tem um local fixo, né? Ela está na internet como um todo. Às vezes você está aí dentro da sua casa, tem um website, tem um blog, uma conta no Instagram ou no Facebook. E você está atendendo todo mundo, né? Você está vendendo para o Brasil inteiro, tá? Então, assim, por isso que ele fala que não tem um local fixo de trabalho, porque você tem uma abrangência muito grande, tá? Então, assim, quando você escolhe qual é o local no qual você vai inserir a sua empresa, também tem muito a ver com o público que você quer atender na organização, tá? Aí depois vocês dão uma pesquisadinha. Quando você abre conta lá no Instagram para comercializar seus produtos, qual é o perfil de cliente que você está buscando lá? Quando é no Facebook, né? Qual é o perfil de cliente? E assim sucessivamente, tá? Então, assim, ela não tem essa localização geográfica, ela está em todo o lugar, tá bom? Então, assim, muitas vezes essa empresa virtual ela pode estar correlacionada ou não, gente, com a situação de vínculo empregatício, tá? Porque nós estamos muito em situação de home office, né? Tem muitos que estão trabalhando de carteira assinada e estão em casa, e outros, gente, que são o quê? São empreendedores, né? Abre lá o e-mail dele, MEI, e estão trabalhando como microempreendedores individuais. Tá certo, tá ótimo. E tá vendendo o seu negócio pela internet, tá? Então, assim, não tem essa limitação. Então, gente, quais são as características de atuação quando a gente abre essa empresa virtual, né? Ela vai ser, gente, forte, né? A gente tem que ter essas características. A gente tem que ter estruturada a disciplina, né? Ninguém vai cobrar de nós para estarmos lá impulsionando a nossa organização através das redes sociais ou da internet ou dos sites, tá?
tem que ter motivação própria, né? Motivos que te levam à ação de continuar. E criatividade, persistência e busca por inovação. Por que seu cliente está comprando por que seu cliente deixou de comprar do fornecedor A e está comprando do B, tá? Também tem que ser analisado essas situações de forma concreta. Quando falamos de planos de carreira, né? Planos de carreira, professor, o que nós temos nos planos de carreira como consultor, tá bom? Primeiro, a gente tem esse tripé que ele contribui, tá, diretamente para o plano de carreira, tá? Porque ele tem esse nível de influência de cada sugestão para cada caso, né? O que nós vamos ter, gente? Dentro do tripé, o primeiro aí, ele fala que é essa sustentação conceitual, que é o quê? Que é quando você faz um bom curso de graduação, né, preferivelmente. Depois vocês fazem um bom curso de pós-graduação na área de atuação que vocês querem atuar, tá? Que pode ser um lato sensus, né, que é ou um curso de extensão, especialização, aperfeiçoamento, tá? Para trazer esses conceitos, essa abordagem prática, ou de estricto sensu, que nós estamos falando, tanto de mestrado e doutorado, só que aí já é uma outro, né, esse consultor, né, ele já quer trazer uma outra pegada dentro do que ele quer atribuir de serviços aos seus clientes, tá bom? Segundo, que ele fala que experiência com foco de atuação, ele fala que é o quê, gente? É a experiência do profissional, tá? Concentrado em um foco. Tá? Então, assim, como é que tá? Você tá escrevendo livros, pareceres, dando opiniões em blogs, fazendo vídeos, né? Postando no feed, ou lá no feed do Instagram, ou tá lá nos stories, né? Como é que você está divulgando a sua experiência, né? Como é que tá falando da sua atuação, tá bom? E o terceiro e último tripé, ele fala o seguinte, gente, publicações de consultor, né? Tá? Então, o que você vai fazer? As suas apresentações, você está fazendo o quê? Seminários, palestras, treinamentos em geral. E o que vai acontecer? Qual é o produto que você está vendendo em si? Qual a experiência de produto que você está vendendo em si? Ah, eu sou ótimo comunicador. Não, eu sou ótimo em planilhas de Excel. Qual é o produto em si que você vende como consultor na organização ou como empreendedor que você é? Então, dentro dos planos de carreira, gente, então, assim, nós, quando falamos opa, de plano de carreira como consultor, nós não estamos falando apenas de redigir relatórios, né, apresentar questões, né, e assuntos assim que muitas vezes já foram debatidos, consolidados, tá? O que nós queremos buscar? Então, é que o consultor, gente, possa expor as suas ideias, tá? Representar essa abordagem que ele traz para a atividade mercadológica que ele busca atuar, tá? E do seu desenvolvimento profissional ampliado dentro do mundo da consultoria, né? Dele como consultor, ele demonstrar o produto ou serviço que ele está vendendo, né? Que ele está atuando, tá bom? Então, assim, alguns fatores afetam, né? Assim, seus fatores de sucesso, eles vão afetar de que forma, gente? Eles vão identificar, né? Os fatores que podem ser controláveis e não controláveis, tá? E alguns são controláveis não só por ele, mas também pela empresa cliente, pela qual, né, ele presta esse serviço, tá? Então, assim, quando a gente fala de fatores controláveis e não controláveis, a gente tem de exemplo, nível de conhecimento, né, do assunto de consultoria e metodologia de trabalho, muitas vezes, né, credibilidade do consultor, sua habilidade, né, e sensibilidade de trabalhar
com questões de empresa cliente, tá bom? E também, gente, resultados globais apresentados e alavancados no processo da empresa cliente em si. Interação de serviços de consultoria com os serviços de treinamento. Como é que ocorre esse processo, gente? Muitas vezes o serviço de consultoria e o serviço de treinamento, as pessoas acabam fazendo o quê? Eles acabam confundindo como eles ocorrem, tá? Só que esse é um processo interativo, tá? E um agente de mudanças dentro do contexto empresarial, tá? E o consultor, gente, ele assume essa responsabilidade de auxiliar todo esse processo, tá? No que é de tocante de tomada de decisões, no que é treinamento, né? E dentro do que é prestação de serviço. Tá? Então, o que é treinamento, professor? O autor fala que treinamento, gente, é um processo educacional aplicado de maneira muito sistemática, tá? Organizada, que vai qualificar, gente, tá? Os funcionários, os executivos, tá? E ele vai proporcionar o aprendizado e conhecimento, despertar essas habilidades e atitudes em função dos objetivos estabelecidos, tá? Do negócio, entre outras partes, tá bom? Então, assim, um serviço de treinamento muitas vezes pode ou não envolver serviços de consultoria, tá bom? Mas, por outro lado, gente, todo e qualquer serviço de consultoria envolve serviços de treinamento. Então, se você contratou um serviço de consultoria, aguarde. Vai ter treinamento, sim, para toda a equipe ou parte da equipe, tá bom? E se você contratar um treinamento, pode ou não envolver serviços de consultoria para a organização. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês nesta noite, tá? Estou aqui disponível para vocês, tanto no grupo do WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, tá? Estou aqui disponível, ok? Para poder sanar as dúvidas de vocês. No mais, ó, um forte abraço. Tenham uma ótima semana. Fiquem todos com Deus, tá bom?